Queridos irmãos, uma boa tarde, paz do Senhor, espero que os irmãos estejam bem. Nós estamos começando mais uma matéria chamada Ética Cristã, tá bom? Como de costume, quero lembrar os irmãos que iremos pontuar, tá? Alguns pontos mais importantes da nossa apostila, para que a gente tenhamos uma aula proveitosa, sadia e não cansativa, tá? Nós não vamos ficar lendo extensivamente a nossa apostila. Vamos tratar de pontos mais importantes para esclarecimento, tá? E, como sempre tenho dito, qualquer dúvida, os irmãos podem mandar uma mensagem no meu particular ou perguntar no nosso grupo de teologia, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender mais uma matéria e estamos iniciando a matéria de ética cristã. É importante já deixar claro, né, que a ética é uma matéria que deve ser aplicada em qualquer área profissional da nossa vida. Então nós temos a ética política, ética cristã, ética teológica e assim sucessivamente, tá? É importante deixar claro que a ética cristã, nesse fato de ética cristã, nós vamos trabalhar a ética litúrgica. O que é a ética litúrgica, pastor? É como nós nos importamos no culto, né? Que tipo de culto nós estamos oferecendo para o Senhor dentro do nosso comportamento? Será que o que nós fazemos é correto ou não é correto, né? Quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, irmãos, que existem momentos no culto e na nossa vida que nós somos dirigidos por Deus e muitas das vezes a ética ela ficará de lado, né? Não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, Deus, o Senhor vai ficar aí e o Senhor vai se comportar dessa forma ou daquela forma, tá? Não, nós não conseguimos fazer isso com Deus. Portanto, dentro da normalidade, Deus também é ordeiro, Deus também é ético, tá? É importante deixar isso bem claro, que Deus não trabalha com bagunça, Deus não trabalha com desorganização, tá? Deus não trabalha com desrespeito, entende? Deus não trabalha com a ideia do vale tudo para chegar onde eu quero, né? Então é importante deixar isso claro, que Deus também é um ser ético, tá? Então nós vamos trabalhar no conceito de ética a nossa responsabilidade social, tá? Enquanto ser humano, enquanto pessoa, e a nossa responsabilidade social enquanto cristão, tá? Vamos tratar também na ética sobre a ética baseando-nos sobre os valores bíblicos. É importante dizermos isso, né? Que existem alguns valores que é bíblico e estão se perdendo. Nós estamos secularizando a nossa fé, a nossa conduta e secularizando aquilo que a Bíblia deixa de valores e de ensinamento para nós, tá bom? Então vamos lá. Então eu dizia para vocês que a ética ela é uma matéria que estuda o nosso comportamento moral, tá? Litúrgico e social, tá bom? Em todas essas áreas da nossa vida, nós somos moldados e guiados também por uma matéria chamada ética, tá bom? E as outras coisas tem na apostila, vocês podem ler e me perguntar com o decorrer do tempo. Mas é importante eu citar uma fala aqui da nossa introdução, que é o seguinte, meus irmãos. Lembrando que a ética cristã é um sistema de valores morais associado ao cristianismo, que na verdade retira dela sustentação teológica e filosófica e dos seus preceitos. Para quê? Para nos ensinar como sermos melhores servos de Deus,
melhores amigos, melhores obreiros, melhores cidadãos, ou melhores cidadãos, né? É importante, irmão, que isso fique gravado na nossa mente. É por isso que nós vamos fazer uso da ética cristã nessa matéria. E aí você pode, na nossa introdução ou em uma leitura primária, pensar, nossa, que matéria chata. Ela não é uma matéria chata, ela é uma matéria importante para a nossa conduta enquanto pessoa. Nós não estamos aqui, irmãos, aprendendo, ou nós não viemos aprender teologia simplesmente para adquirir um poder eclesiástico na igreja. Não, nós estamos aprendendo teologia para aplicar isso na vida. Entende? Então vamos lá. Definição da palavra ética. A palavra ética, ela vem do grego, que quer dizer ethos. Originalmente, o seu primeiro significado é morada, tá? Com o passar do tempo, há uma outra etimologia, um outro significado sobre a palavra ethos, que é costume, modo ou estilo de ser, termo usado para significar costume de um povo. Então, o que é ética hoje? Quando você ouve alguém dizer isso não é ético, né? Ou quando você ouve falar da ética da filosofia ou a ética cristã, como nós estamos falando sobre costumes de uma determinada comunidade, tá? Costume de um determinado povo, tá? E isso envolve a sua conduta enquanto pessoa naquela comunidade, tá? E o que ela deve seguir, tá bom? É bem verdade que a ética, quando nós falamos de ética, nós estamos relacionando ela à moral, né? É importante dizer que essa ideia de moral, ela se abrange, tá? Às vezes nós pensamos que moralidade tem a ver apenas com a sexualidade, não. Moralidade tem a ver com muitas práticas nossas. Por exemplo, mentir é algo imoral e a ética condena isso. Entende? Ser desonesto é imoral e a ética condena isso. Então a ideia de moralidade não está simplesmente relacionada a atos sexuais. É importante deixar isso claro aqui para os irmãos. Então quando eu digo, irmão, você não está sendo ético, né? Eu estou me referindo a alguma posição da vida do irmão. Por exemplo, quando eu estou falando mal de alguém, eu não estou sendo ético. Por quê? Porque esse alguém não está presente. Tá vendo como a ética é importante? E não é chata? Vamos lá? Vamos seguir? Também derivado do termo latim mores, que é moral, uso ou regra. Então tá vendo que não está relacionado simplesmente a uma imoralidade sexual. A sexualidade desregrada é uma parte da moralidade, não a moralidade num todo, tá? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa fala. A palavra é essa que vai sugerir um severo conjunto de deveres com relação aos desejos naturais e os nossos desejos sexuais. Entende? Então, coisas naturais, coisas básicas e também a sexualidade. Não só a sexualidade. Tá bom? Uma outra palavra aqui, meus irmãos, que está associado à moralidade, à ética também, ou melhor, à ética, é a palavra responsabilidade. Tá bom? Então vamos lá. A palavra responsabilidade, lembra que eu falei lá em cima, na introdução, sobre que a ética tem a ver com a nossa responsabilidade enquanto cidadão terreno, enquanto cidadão do céu, enquanto cristão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? É uma responsabilidade minha respeitar o ambiente onde eu estou e saber que aonde termina o meu direito, começa o do meu irmão, começa o do meu amigo, tá bom? Então, vamos lá. Essa palavra é uma palavra latina, tá? De origem latina, que quer dizer responsabilitas, de respondere,
ou seja, algo que você está respondendo, algo que você vai responder, né? Essa é a raiz da palavra responsabilidade, responder a alguma coisa. E o que é que nós respondemos? Dá uma ideia de responder não só pelos atos cometidos diante da justiça, mas de uma responsabilidade social. Então não é só quando eu cometo algo que devo ser penalizado. Por exemplo, eu cometo uma infração de trânsito. Então essa minha infração causa uma irresponsabilidade. E por essa irresponsabilidade eu vou responder por aquilo que eu fiz. Tá? Então, está tanto associado a alguma coisa que eu faço e cometo algum erro perante a justiça, como também algo, tá? A nível de sociedade. A sociedade me pede uma resposta. Então, quando eu digo que sou cristão e não contribuo para essa sociedade ajudando, sendo humano, sendo amoroso, eu estou cometendo uma infração ética. Tá bom? Continuemos a nossa aula, já pontuamos o sentido da palavra. Então, nós vamos tratar de algumas ferramentas que é utilizado na ética. Por exemplo, a ética humanista. O que é a ética humanista? É onde o homem é o centro, tá? O homem é o objetivo e não Deus. Então, uma ética humanista, tá? O que busca a ética humanista? O bem-estar do homem, o prazer do homem, a felicidade do homem, a alegria do homem. O homem está no centro, tá? E o interessante é que uma das ferramentas dessa ética humanista, nós temos aqui o hedonismo, que vem do grego hedon, prazer. O significado da palavra é prazer. Também não está só associado, meu irmão, à sexualidade, né? Porque quando a gente lê a palavra hedon, o hedonismo, a gente sempre associa a prazer sexual, e não só está falando disso. A palavra hedonismo, ela também está associada a tudo que eu faço para me manter feliz, ao meu egoísmo. Tudo que eu faço é para me dar prazer. Entende? A ideia de alguém que é hedonista é uma pessoa egoísta, que só vê o seu bem-estar, só observa e busca o seu alto prazer. Se eu estiver bem, ótimo. Não tô nem aí com os demais. E não é assim, tá? Essa é uma ética que não deve ser seguida, tá? A outra ética, a outra ferramenta da ética humanista, uma é o hedonismo, a outra é o utilitarismo, aquilo que é útil me convém. Então, ou seja, vamos utilizar o pessoal da terceira idade. Nós vemos como o pessoal da terceira idade são tratados, né? Como inúteis, como aqueles que atrapalham. Tem algumas pessoas que idealizam e entendem que eles não deveriam nem ter o seu espaço de preferência em supermercado, casa lotérica, banco, entende? O mercado de trabalho hoje, acima de 45 anos, 50 anos, já não pega mais para trabalhar. Essa é a ética humanista, de que o ser humano só é aproveitado até uma determinada idade. Passou daquela idade, ele já não serve mais. Tá bom? Irmãos, por que eu estou pontuando, falando para vocês novamente? Porque para a gente não ter que ficar fazendo uma aula maçante, cansativa, tá bom? E qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? Então, ou seja, a ética, ou melhor, a ferramenta utilitarista, né? Ela, qual que é a visão? Vale a pena dizer que esse sistema ético trabalha com a seguinte questão: o certo é o que for útil. Ou seja, se eu achar que você não é útil,
então para mim você não serve. É essa a visão da ética utilitária, tá bom? As adesões são julgadas não em termos das motivações ou princípios morais envolvidos, mas dos resultados que produzem. Ou seja, se você não produz, você não serve. Isso é ético? Isso é divino? Isso é ser amoroso? Deixar as pessoas de lado porque, dentro da nossa visão, elas não servem mais? Julguem vocês. Nesta ideia, os fins justificam os meios. Ou seja, não importa como eu vou chegar, o que importa é que eu vou chegar. Se eu pisei, se eu desprezei, se eu matei, se eu roubei, se eu fui desonesto, não importa. O que importa é como eu vou chegar. Entende? O que me servir de utilidade para alcançar o meu objetivo, esse vale. Entende? Essa é a ideia da ética utilitária, utilitarismo. Tá bom? Vamos lá. Uma outra ideia aqui, outra ferramenta da ética humanista que nós temos aqui, o que é? É existencialismo, tá? O que é o existencialismo? Ainda na ética humanista, temos o sistema existencialismo, que é defendido pelo filósofo como Heidegger, Simone de Beauvoir e Nietzsche, Friedrich Nietzsche, tá? Eles defendem a ideia do existencialismo. É relativista, pessimista e cético quanto a um futuro roseu ou bom para a humanidade. Como relativista que são, acreditam que o certo e o errado são relativos, depende do ponto de vista de cada indivíduo, que não existem valores morais ou espirituais absolutos. Entende? Tudo é relativo. Depende do ponto de vista, depende de como eu vejo. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Mas, biblicamente, irmão, o que é errado é errado. O que é certo é certo. O que é mentira é mentira. Desonestidade é desonestidade. Hipocrisia é hipocrisia. Então, como base de fé, de vivência ética cristã, o existencialismo também não me serve. O hedonismo não me serve, onde busca só o meu alto prazer. O utilitarismo não me serve. O existencialismo não me serve, tá? Como base de vida filosófica cristã enquanto cidadão do céu. Vamos lá? 1.2. O que é que defende a ética cristã? Tá? Por que nós estamos estudando a ética cristã? Isso aqui eu vou precisar ler, tá bom? Então vamos lá. A ética cristã defende os seguintes conceitos: a existência de um único Deus e verdadeiro, ponto. Só existe um Deus. Criador dos céus e da terra. A ética cristã prega claramente o que é revelado nas Escrituras Sagradas, que Deus é o único Deus. Segundo, a humanidade no estado decaído, diferente daquele em que foi criado. Ou seja, um mundo caótico. É isso que defende, que o mundo jaz no maligno e que todos necessitam de aceitar Jesus para ter o seu sentido, ou melhor, ter o seu caráter e a sua originalidade restaurada como no passado. Tá bom? Isso que defende a ética cristã. Vamos lá. Vamos pular para o terceiro ponto aqui, ó. O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. O homem que não é verdadeiramente regenerado é movido pelos desejos carnais.
Então, o que prega a ética cristã? Que o homem não é moralmente neutro, ou seja, tudo é o diabo. Ou é o diabo ou é Deus. E o homem fica no meio ali, não faz nada. O homem é apenas um fantoche. Não. O homem tem a sua responsabilidade, sim. Tá? Naquilo que faz. Quarta e última coisa que prega a ética cristã. Deus revelou-se à humanidade. Essa pressuposição é fundamental para a ética cristã, pois é dessa revelação que ela tira os seus conceitos acerca do mundo, da humanidade e especialmente do que é certo e do que é errado. A ética cristã conhece que Deus se revela como Criador através da sua imagem em nós, também através do seu Filho Jesus Cristo. Então, ou seja, a ética cristã defende que Deus se revela. Não como diz Nietzsche, no sentido de que Deus está morto e pendurado em uma praça. Deus continua vivo. Essa ideia de Nietzsche, meus irmãos, a ideia de Nietzsche, do conceito de que Deus está morto, é que o homem foi lançado aqui à sua própria sorte e não existe um ser que controla tudo isso, ou seja, o homem foi abandonado. E a ética cristã nos ensina que não, que Deus continua se revelando aos seus servos e de que está vivo. Bom, pulemos agora para o nosso final aqui, meus irmãos. Vamos tratar aqui claramente da ética do perdão, tá bom? Esse é um dos pontos que nós vamos tratar hoje aqui. Ética do perdão, ou seja, que eu devo perdoar o meu próximo, tá bom? Eu não devo privar o meu próximo do perdão. Por quê? Porque se eu o privo desse perdão, certo? Eu estou lhe aprisionando, impedindo ele de ser feliz, de servir a Deus com alegria, de sentir paz. Ninguém sente paz na alma, no coração, sabendo que na igreja são inimigos, tem inimigos. Olhando para a cara de alguém e entendendo que aquele alguém tem um ressentimento, tem uma mágoa, tem uma raiva. Isso não é bíblico e não deve ser alimentado, tá bom? Nós fomos chamados para perdoar. Olha a oração do Pai Nosso. O que Jesus diz ali? Jesus diz o seguinte, que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Entende? Ou seja, a ética de Deus é a preservação da vida. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas coisas que eu coloquei para vocês aqui, né? O sentido de que Jesus dizendo, ouviste que foi dito aos antigos. Então, Jesus está sempre trabalhando com a prática, olho por olho, dente por dente, né? Quem matar alguém certamente morrerá, e assim sucessivamente, a lei do tabelião, ponto, tá? Só que, quando Jesus traz essas verdades para quem está lhe ouvindo, ele acrescenta algo diferente, o sentimento. Jesus vai dizer, eu na verdade vos digo que quem chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. A palavra raca no seu original, irmão, é um desprezo profundo, é uma humilhação profunda. É algo que você faz com humilhação, sabe? Quando você humilha alguém, quando você rejeita alguém profundamente. Jesus está dizendo que você vai ser réu,
que você vai ser condenado. Por quê? Porque o conjunto e a ideia bíblica é a preservação da vida. E quando eu não perdoo meu irmão, eu estou lhe sentenciando à morte espiritual. Entende? Tem aqui os textos, os irmãos podem ler com calma, com todo carinho, tá? Eu quero deixar bem claro para os irmãos que essa questão do perdão é uma coisa muito séria, é algo divino e deve ser exercitado. Veja bem, tem um texto que se encontra em Deuteronômio que lá vai relatar sobre alguém que foi em uma determinada pessoa e tomou algo emprestado, certo? O texto vai dizer que ele deixa algo de penhor. Alguém que é pobre, a única coisa que tinha naquela época era a sua capa. Já explico para que servia a capa. Então ele dava a sua capa como penhor de que ia pagar aquilo que ele estava tomando emprestado. Ia embora. O que o Senhor diz a Moisés? Moisés, olha, se no pôr do sol o teu irmão não tiver o dinheiro para pagar e pegar a sua capa de volta, diz ao povo que a capa deve ser devolvida. Por quê? Pastor, explica agora a ideia da capa. O pobre, meus irmãos, naquele período, só tinha esta capa para se cobrir do frio à noite. Né? Que naquela região, uma região desértica, todos nós sabemos que o frio lá à noite é castigante, certo? Então Deus disse, ele tem que devolver a capa, mesmo que o tal não pague. Mas é a única coisa que ele tem para se cobrir do frio. Por quê? Porque se esse vier a clamar por misericórdia, eu cobrarei de ti. Então, ou seja, vamos lá, vamos simplificar. Você veio até a mim, tomou alguma coisa emprestada, deixou sua capa como penhor, dizendo que você vai pagar. E a capa é o que você mais tem de importante. E você vai embora. Chega à noite, você vem e fala para mim, Pastor Fábio, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu preciso da minha capa, porque a noite está caindo e eu não tenho com que me amparar do frio. E eu te nego esta capa. O texto está dizendo que se você clamar a Deus, Deus terá misericórdia de você e cobrará de mim. Opa, mas não é ele que está devendo? Como é que Deus vai me cobrar? Vai cobrar de mim. Porque a ideia de Deus é a preservação da vida. É o amor ao próximo. Se eu não quero sentir o frio, se eu não quero passar o frio da noite, por que eu tenho que permitir que o meu irmão sofra isso? Então cabe uma reflexão. Essa é a ética do perdão. Se você quer ter paz no coração, se você quer chegar no culto e ceiar, se você quer dobrar o seu joelho com a mente tranquila e orar a Deus, por que você quer impedir o seu irmão de fazer isso? Por que você quer impedir o seu irmão de servir a Deus alegremente? Por quê? Faça uma reflexão sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero ter ajudado, ter tirado a dúvida da apostila. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, irmãos, por favor, me pergunte, tá bom? Não cesse de me perguntar. Nós temos aí os textos, tá? Qualquer dúvida sobre os textos postos aqui, os irmãos me perguntem. Tem um texto aqui que trata sobre a questão do dar a outra face, tá? Que Jesus disse que se alguém te bater numa face, dá-lhe a outra, tem um significado. O porquê que Jesus está dizendo isso, tá? Então, qualquer coisa, os irmãos, a gente conversa, dialoga e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima aula.